Olá, tudo bem? A teologia na Odisseia. Tema muito interessante, como também a teologia na Ilíada. Nós vamos encontrar a presença dos deuses nestes grandes poemas de Homero. Assim como os da Ilíada, os heróis da Odisseia são submetidos ao destino. E se durante anos Ulisses erra pelos mares, é por efeito da cólera de Poseidon. Poseidon fica profundamente irado porque Ulisses mata o ciclope Polifemo. Se por fim chega a Ítaca e obtém a vitória na luta contra os pretendentes, é graças a deusa Atena, que está sempre ao seu lado, auxiliando-o com seus conselhos, cooperando na ação. Mas Zeus raramente intervém, e só no início do poema, para pôr termo às provações do herói, encerrar a era de Poseidon e iniciar a de Atena. Não encontramos outros deuses. O herói, por sua vez, demonstra reverência à deusa protetora, que entretanto só lhe revela a sua identidade, como que no último recurso, embora sua ação seja contínua. E a deusa oculta-se tão bem que o herói lhe contará fábulas, tomando-a por uma mortal. Até o bravo Eurímaco se põe a injuriar Ulisses e Ctésipo fere-o. Por sua vez, Ulisses é o herói sempre sensível às ordens da deusa. Dessa deusa que abraçou sua causa com fervor, com mais paixão que ele próprio. Ainda aqui é a divindade que inspira os atos dos mortais e lhes dá uma significação que lhes escapa à primeira vista. Quando Penélope pede aos pretendentes que lhe ofereçam presentes, age de acordo com seu caráter de astúcia e prudência, mas também correspondeu a uma inspiração da divindade. E o verdadeiro fim dessa atitude é provocar em Ulisses a admiração pela esposa, que tanto se assemelha a ele. Quando decide o concurso dos machados, Penélope age de acordo com seu temperamento. Quererá verdadeiramente desposar um desses homens e abandonar o palácio? É o pensamento de Telêmaco que a guia, mas na realidade é a deusa que a inspira para provocar a vingança de Ulisses. E em tudo se vê a explicação de consequências inesperadas dos atos humanos. Se Atena aparece a Telêmaco é para ensinar-lhe a determinação, a coragem, e também para pôr um fim à sua vida de menino e introduzi-lo na vida de homem. Telêmaco acredita que parte para obter informações sobre seu pai, mas a deusa não se interessa por essa busca, que de nada servirá ao próprio Telêmaco. A verdadeira razão é que dessa maneira o jovem terá tomado contato com os heróis troianos, terá escapado dos seus inimigos, terá dado a Penélope um novo prazo. Consequências insuspeitas das decisões humanas e que só podem ser inspiradas por um Deus. Há mais. O despertar da adolescência, a consciência que Telêmaco toma de sua personalidade, bem como dos fatos que se passam ao seu redor, tudo é a ação da deusa, que preside a essa iniciação e até a provoca. É a deusa Atena que leva então o Telêmaco a fazer esse processo de amadurecimento durante o poema. E a força repentina que penetra na alma de Nausicaa, quando aparece Ulisses e todas as companheiras da princesa fogem, não é um movimento natural, é algo de inesperado, excepcional, e que não pode também deixar de ser a ação de um Deus. E o despertar da donzela para o amor é ainda uma inspiração da divina Atena. Na véspera, Nausicaa era uma criança, a deusa falou em seu coração, ela tornou-se mulher, e tudo lhe parece diferente. Portanto, as intervenções são, tanto na Odisseia como na Ilíada, manifestações desse poder, sem o qual os homens não podem agir. E a explicação dos sentimentos que nascem em suas almas. Sem um Deus, esta ideia não me teria ocorrido. Então isso está na Odisseia, canto 2. Diz Telêmaco, e seu papel é mais convencer os humanos que espantá-lo com seus prodígios. Mais do que nunca essas informações e essas intervenções são humanas
e se utilizam de forças humanas. Os deuses na Odisseia, também na Ilíada, interferem, agem na vida dos homens. A maior diferença entre uma e outra obra advém do fato de que os deuses tão numerosos na Ilíada aqui se reduzem quase unicamente a Zeus, Poseidon e Atena. O primeiro aparece idêntico ao deus supremo da Ilíada, com a mesma autoridade aparente, mas também com os mesmos temores e hesitações. Somente aparece em duas cenas essenciais, assim como Poseidon. Sua ação é necessária ao desenvolvimento do poema, cada um agindo em sentido contrário. Mas Atena é essencial e domina toda a epopeia. Os outros, como Hermes, Éolo, Hélio, só têm um papel episódico, mas o próprio assunto é suficiente para explicar tal divergência. Poseidon é contra a viagem de Ulisses, faz de tudo para que ele pereça no mar. Atena e Zeus agem em favor de Ulisses, ajudando-o nessa viagem de volta a Ítaca. No canto 1, aqui, que é o prelúdio do livro, ocorre a Assembleia dos Deuses, os conselhos de Atena a Telêmaco e a festa dos pretendentes. Nesse Conselho dos Deuses, Homero já nos lança para esse mundo maravilhoso, para essas realidades do Olimpo. Então é interessante observar isso. O texto começa, né? Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso, que muito peregrinou, desde que esfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas, loucos, que as vacas sagradas do sol Epirônio comeram. Ele, por isso, do dia feliz os privou do retorno. Deusa, nascida de Zeus, de algum ponto nos conta o que queiras. Todos os que conseguiram fugir da precípite morte já se encontravam na pátria, da guerra e do mar, enfim salvos, menos um só, que da esposa saudoso e do dia da volta, a veneranda Calipso detinha na côncava gruta, Deus entre as deusas que ardia em desejo de o ter por marido. Todos então já estavam nas pátrias respectivas, já estavam recomeçando a vida depois da guerra de Troia, menos Ulisses, que estava preso na ilha da deusa Calipso. Então o texto vai nos colocar diante disso e depois mostram os deuses lastimando esta prisão de Ulisses lá na ilha de Calipso. Então, quero ler a partir aqui do verso 19. Lastimavam-no todos os deuses, com exceção de Posído, que em cólera ainda se inflama contra o deiforme Odisseu, até que a pátria não fosse chegado. Então Homero, depois dessa pequena introdução, já nos mostra os deuses reunidos para interferirem na vida de Odisseu. Poseidon era contra essa volta. Odisseu deveria perecer no mar. Atena e Zeus eram a favor. Mas o deus agora, o deus aqui Poseidon, se achava em visita aos longínquos etíopes, últimos homens que vivem cindidos nos termos da terra. Uns onde o sol se levanta, outros onde no ocaso se deita, para que fosse presente a hecatombe de bois e de ovelhas. Então esse pessoal lá na África estava realizando hecatombes, sacrifícios a Poseidon, então ele foi para lá. Aí o texto fala, enquanto ele estava lá, os deuses se reuniram em conselho. Muito se alegra presente ao convívio. Os mais deuses, no entanto, já no palácio de Zeus Olímpico, se achavam reunidos. Aí começa então esta interferência. Eles primeiro vão conversar. Foi o primeiro a falar o dos deuses autor e dos homens, que se lembrou em sua alma de Egisto, de formas perfeitas, que de Agamenone, o filho, o notável Orestes matara. Então Zeus está lá reunido e lembra, olha, Agamenone,
tinha o seu filho Orestes, que o vingou, matando a mãe Clitemnestra, mas o Egisto matou Orestes. Essa tragédia aqui, o Agamenone, nós já sabemos, ele tinha sacrificado a filha Ifigênia para obter bons ventos, e a Clitemnestra ficou muito irada com isso, e enquanto ele estava em Troia, ela tramou com esse Egisto matar Agamenone quando ele voltou. E matou mesmo. A Clitemnestra mata Agamenone, e depois Orestes mata a mãe, e o Egisto mata Orestes. Então Zeus está recordando essa história. Dessa ocorrência lembrado, voltou-se aos Eternos e disse: caso curioso que os homens nos culpem dos males que sofrem, pois dizem eles, de nós lhes vão todos os danos, conquanto contra o destino, D maiúsculo, por próprias loucuras as dores provoquem, bem como Egisto, que contra o destino, a legítima esposa do próprio Atrida se uniu, imolando-o no dia da volta, certo do fim que o esperava sinistro, pois antes lhe enviamos Hermes já tudo a avisar, o brilhante e certeiro vigia, que nem se unisse a mulher, nem tampouco o marido matasse. Então eles tentaram avisar Egisto: não mate o Agamenone, não se una a Clitemnestra. Enviaram Hermes para avisá-lo, pois a vingança do filho de Atreu lhe viria de Orestes, quando crescesse saudade sentisse da terra nativa. Hermes assim o avisou, mas Egisto não quis convencer-se dos bons conselhos de então. Ora, paga por junto os seus crimes. A de olhos glaucos Atena lhe disse o seguinte em resposta. Então eles estão ali arengando, conversando sobre os destinos dos heróis, que principalmente de Agamenone vai ser muito falado aqui, nessa volta de Agamenone, como que foi. Crônida, pai de nós todos, Senhor poderoso e supremo, muito merecida é a desgraça que sobre o insensato caiu. Possam assim perecer quantos outros tal coisa fizerem. Mas por motivo do sábio Odisseu sinto o peito excruciado, desse infeliz que há bem tempo distante dos seus vem sofrendo, preso numa ilha por ondas cercada, que é o umbigo do oceano, arborizada e muito fresca, onde mora uma deusa preclara, filha de Atlante, o de espírito mau, que os arcanos conhece, todos do mar, e que duas colunas muito altas defende, sozinho, as quais entre a terra e o alto céu se levantam. As colunas do céu, esse deve ser o Atlas. Então ela está falando, lá nesse lugar bem remoto tem a ilha da Calipso, é lá que está Ulisses preso aos encantos dessa deusa. Sua filha vem procurando reter o infeliz, que constante se aflige. A filha aqui é Calipso, né? Ela está lá retendo o infeliz Ulisses, sempre com termos melífluos e vozes de força suassória, a enfeitiçá-lo com o fim de que de Ítaca venha a esquecer-se. Então nós estamos em média res. O poema começa assim, os deuses dialogando lá no Olimpo sobre a sorte, o destino de Ulisses. Mas Odisseu se consome só tendo um desejo, a fumaça ver que se evola do solo da pátria, ou então morrer agora. Acho linda essa imagem. O Odisseu quer voltar e ver ao longe, no mar, lá a fumaça saindo das chaminés. Fumaça é símbolo de família, de vida dentro de uma casa. Odisseu quer ver essa fumaça evolando das chaminés aí de Ítaca, né? A sua pátria, o seu lugar que há 20 anos ele não vê. Não te comoves, Olímpico? Atena dizendo, né, a Zeus. Nunca Odisseu te foi caro junto das naus dos argivos na extensa planície de Troia, oferecendo oblações? Por que então tanta cólera, Zeus? Muito legal, né? Atena falando para o pai, né? Por que então tanta cólera contra ele? Ele te ofereceu tantas oferendas lá nas praias dos argivos, lá em Troia. Disse-lhe então em resposta Zeus, grande que as nuvens cumula. Filha, por que tais palavras do encerro da boca soltaste? Como do divo Odisseu é possível que venha esquecer-me? Que se distingue de todos os homens, e mais do que todos, fez sacrifício aos deuses eternos do céu moradores? Mas de ter-lhe ódio não cessa Poseidon, que a terra sacode, pelo motivo de haver o ciclope privado da vista. Sim, Polifemo, um deus semelhante de força enormíssima.
entre os ciclopes, gerado que foi pela ninfa Toosa, filha de Forco, senhor do oceano que nunca dá frutos, que numa gruta de forma escavada se uniu a Posído. Então eu sempre retomo os mitos, né? Essa história de Polifemo ela vai também retornar aqui durante o texto inteiro. Por essa causa, Posído, que a terra violento sacode, quer não matá-lo, mas tê-lo constante alongado da pátria. Que não matá-lo, mas que ele viva sofrendo nos mares e nunca volte para casa. Ora, uma vez que aqui estamos reunidos, tratemos de sua volta e de como retorne. Contenha-se então, Posído, pois impossível ser-lhe-á dar ensanchas ao ódio sozinho, se opuserem concordes os deuses eternos do Olimpo. Acho muito legal, gente, isso aqui. Os deuses estão reunidos para entender isso, né? Porque Posído permanece nessa cólera constante contra Ulisses. Essa presença dos deuses é muito forte na Ilíada e na Odisseia. Eu acho muito legal quando o próprio Zeus vai dizer, né? Os homens, é curioso que os homens nos culpem dos males que sofrem, pois dizem eles, de nós lhes vão todos os danos, conquanto contra o destino, por próprias loucuras as dores provoquem. É interessante observar, é o destino, o grande Deus da Ilíada e da Odisseia. É o destino que comanda a vida de homens e dos deuses. E os homens muitas vezes culpam os deuses pelos males que lhes sobrevêm durante a vida. Estou sempre acompanhando a leitura deste livro sensacional, Introdução ao Homero, do Robert Albreton. Um livro importante para lermos com mais profundidade a Ilíada e a Odisseia. Um abraço, até mais.